Olá! Aumentar o desejo e melhorar a performance sexual são obsessões antigas da humanidade. Há séculos, plantas e alimentos vêm sendo usados na tentativa de melhorar o desempenho e mesmo resolver problemas de ereção. No fim do século XX, a ciência desenvolveu uma fórmula capaz de tratar a disfunção erétil, um alívio para uns, risco para outros. No panorama de hoje, nós vamos falar sobre os remédios indicados para esse fim. Quem deve usar? Quais os cuidados, os efeitos colaterais, especialmente quando não há indicação médica? E por que uma boa performance sexual é considerada tão importante na nossa sociedade, a ponto de jovens fazerem uso recreativo de remédios para disfunção erétil? Para falar sobre essas medicações e também a preocupação do homem com o desempenho sexual, estão aqui no estúdio com a gente o médico José Eduardo Fernandes Távora, que é urologista, coordenador do curso de medicina do Centro Universitário UniBH, coordenador da Clínica de Urologia do Hospital Vila da Serra. E também a psicóloga Sônia Eustáquia Fonseca, especialista em sexualidade humana. Sejam todos bem-vindos ao Panorama, que hoje vai falar sobre medicação para disfunção erétil. Não saia daí, nosso programa está no ar. O primeiro medicamento para tratar a disfunção erétil começou a ser vendido há pouco mais de 15 anos. A história de um dos medicamentos mais famosos da indústria farmacêutica começou na década de 90, quando o laboratório Pfizer investiu em pesquisas para encontrar um remédio para hipertensão e angina, doenças cardiovasculares. Durante os testes, os cientistas descobriram que a droga poderia ser usada para tratar a disfunção erétil. Testes clínicos envolveram 3.700 pacientes escolhidos aleatoriamente em todo o mundo. Com idades entre 19 e 87 anos, eles sofriam de disfunções eréteis devido a causas variadas, como traumas na espinha vertebral, diabetes, histórico de cirurgias na próstata, além de outras não identificadas. Em 27 de março de 1998, a FDA, a agência norte-americana que regula a comercialização de alimentos e remédios, aprovou o uso do Viagra, que conquistou milhões de consumidores em todo o mundo. No Brasil, foram comercializados aproximadamente 114 milhões de comprimidos entre 1998 e 2013, de acordo com a Pfizer. Em 2003, chegaram ao mercado os dois principais concorrentes do Viagra, o Cialis, do laboratório Eli Lilly, e a Levitra, da Bayer. Bom, nossos convidados estavam comentando aqui que existe um mundo antes e outro depois do Viagra. Então, vou pedir para cada um na sua área fazer uma avaliação sobre que mundos são esses. Então, vou começar pelo senhor, doutor José Eduardo, do ponto de vista médico. Existe um paradigma que se criava, o falar de sexualidade antes de 1998, foi quando o Viagra foi lançado, era nebuloso, não podia se conversar, as pessoas evitavam esse tipo de diálogo, de conversa. Com o advento da chegada do Viagra, isso alertou a população de que isso teria que ser comentado, porque essa droga veio trazendo facilidades no processo da sexualidade para os homens que tinham problema e mesmo que os que não tinham, usavam como se fosse uma droga recreativa. Foi interessante que o Viagra foi desenvolvido num projeto de pesquisa para coronária, para ver se melhorava a angina. E como esses doentes às vezes mantinham a angina, mas percebiam que a ereção dele estava melhorando muito, eles reportaram isso e a pesquisa do Viagra foi desviada para essa outra área. E realmente, hoje a gente sabe que até 2010, foi quando o Viagra perdeu a patente agora no último ano, se vendia um comprimido a cada 3 segundos no mundo. Quer dizer, a Pfizer passou a ser o primeiro laboratório do mundo em faturamento em função do Viagra e do Lipitor, né, que é um remédio para colesterol. Então, assim, isso veio trazendo essa discussão, a Sônia vai poder falar sobre isso, esses questionamentos que o casal não conversava antes, ou os namorados não se falavam, passou a se questionar com a melhora da performance, essas discussões. Isso veio realmente revolucionar porque o latino, principalmente, ele é muito machão, não gostava de discutir sobre essas coisas. Com essa chegada do Viagra, essa discussão veio à tona e eles começaram a se envolver
nessas discussões e... Os homens ficaram sem vergonha, de falar sobre isso. É isso mesmo, sem vergonha de falar. É isso, Sônia? Eu ainda acrescento aí, né, que é uma revolução mesmo da performance, né? Mas eu acho que a grande revolução, a principal revolução de se colocar a sexualidade como ponto importante na nossa vida foi com Freud mesmo, né, que colocou a sexualidade no sentido de uma vida toda e falando da sexualidade infantil. Bom, mas ele tem toda a razão do mundo, porque isso não se discutia muito, até hoje eu acho que ainda é bem velado, as pessoas não gostam de relatar que tomam o Viagra, elas tomam, compram e não gostam de relatar. Eu digo que sexólogo precisa de mídia, eu sou prova disso, que eu já estou no mercado de trabalho há 35 anos. Por quê? Porque um não faz indicação para o outro. Nós não temos o que chamamos boca a boca no consultório, né? Por quê? Porque um não conta para o outro que ficou ótimo, vai lá na Sony e tal. Talvez eles falem de um remédio, vai lá no doutor, ele não precisa da receita agora, mas na época, no primeiro ano que se precisava de receita, né? E tal. Mas eu vejo isso como um avanço, sim, mas temos que ter os nossos cuidados, que a gente vai conversando aqui ao longo do nosso papo, né? O Viagra foi tão libertador para os homens quanto a pílula para as mulheres? Eu acredito que sim, porque tem um fator importante. Pergunta da Angélica Machado, nossa diretora, né, Angélica? A importância disso, de se discutir, é em função de o diagnóstico de disfunção erétil, que hoje a gente envolve um pouquinho de disfunção sexual, porque existem duas situações, tem a perda do libido e a perda da ereção. Mas a gente sabe que 85% dos casos que a gente atende em consultório são de origem psicogênica, daí a sexóloga ser tão importante nesse tratamento junto. Então é a perda da libido, é isso que o senhor está querendo dizer? Não, eu quero dizer o seguinte, que 85% dessas situações são de origem psíquica. Então, assim, um suporte da sexóloga, o envolvimento numa terapia sexual, uma coisa, ajuda às vezes a resolver sem o remédio. Mas com o advento do remédio trouxe essa resposta positiva para esses que têm origem psicogênica, o Viagra passou a ser um boom no que ela colocou muito bem, o status de performance. Ele adquire autoconfiança, a ereção fica melhor, ele se sente melhor, se sente mais potente, entre aspas, e aí ele ganha essa autoconfiança e depois ele vai usando o remédio como uma droga recreativa, porque no momento que ele quer ter uma performance melhor, ele se apoia no comprimido, que não vicia, né? Eu nem acreditava que fosse ter esse efeito na vida da pessoa e na sociedade de uma forma geral, né? E eu pensei que era mais uma medicação, como essas aí, de tirar o apetite, né, que está prometendo muita coisa e tudo. Mas não foi, justamente porque ele disse que nós temos várias disfunções sexuais e o Viagra só funciona se tiver desejo, só que a pessoa que toma o Viagra pode se sentir muito mais seguro e aquilo que estava esbarrando ali na condição dele de ter desejo para que esse Viagra faça efeito no corpo dele, então ele passa a ter. Então, feliz ou infelizmente, vamos falar felizmente, né? Ele veio trazendo essa resolução para outras disfunções sexuais também, que nós não esperávamos e que ele também não foi feito. É o que eu acho que é importante de frisar, porque o Viagra não é uma droga que provoca a ereção. Só para esclarecer, doutor, nós estamos falando de Viagra, verdade. Mas os outros dois que hoje estão no mercado têm o mesmo efeito. Claro. Nós estamos chamando tudo aqui, nós temos essa licença. É o apelido. Viagra. Foi o primeiro, né? O primeiro é a referência. Tem uma série de outros remédios. Mas o que a gente coloca é porque realmente o Viagra não provoca ereção. A pessoa não pode criar expectativa, tomar um comprimido e ter ereção. Então vamos explicar como que esses medicamentos agem. Eles são facilitadores de ereção. O que que ocorre? Existe uma enzima chamada fosfodiesterase 5 que ela converte na conversão do óxido nítrico quando entra dentro da célula. Existe uma substância chamada GMP que ela transforma em GNP cíclico, que é essa liberação desse GMP cíclico, ela vasodilata o pênis, quer dizer, provoca esses vasos, o pênis é cheio de vasos e ela deixa entrar mais sangue, então a ereção fica melhor. Mas isso só acontece se tiver estímulo. Então tem que ser estimulado de uma forma por via mental, assim, né, por alguma coisa, por cheiro, por uma paquera, por alguma coisa. Ou física. Ou física, ou contato. Uma masturbação. Uma masturbação, uma coisa assim. Então, a partir disso, a droga
libera essa ereção dessa forma. Então, assim... Por isso é que tem que haver o desejo, né? Sônia colocou... Tem que, a princípio, sim, né? Só que esse desejo que, por acaso, podia estar afetado, aí, como disfunção mesmo, ele passa a adquirir, assim, um outro lugar na vida da pessoa, porque ela está mais segura, mais confiante. Então, aquilo que estava impedindo que esse desejo viesse, vem com essa segurança. Às vezes eu falo que o Viagra é tomado, depois ele vai para o bolso, depois ele vai para a gaveta, passa pela carteira também, né? E depois ele fica em casa, depois ele está na farmácia. Eu acho que as pessoas que chegam a mim para ficar livre dele. Porque tem gente preocupada, né? Que já começou a viciar. Não quer ser dependente de um remédio. Assim como tem muita gente que não quer ser dependente de ansiolítico ou de antidepressivo, tem muita gente que não quer ficar sendo dependente de Viagra, principalmente de pessoas mais jovens e conscientes, né? E se fica dependente mesmo? Não tem vício dependente químico, psicológico, não tem vício químico. Sim, nesse sentido. Nesse sentido. Porque a status de performance passa a ser importante, ele sempre usa aquilo como se fosse uma muleta para ele desenvolver isso. Mas, na realidade, se tiver um bom suporte, um bom relacionamento, porque a Rita Lee classifica muito bem a sexualidade, né? Sexo é cabeça, é animal. Se você tiver com a cabeça ruim, pode tomar Viagra, ou Cialis, qualquer coisa, que a coisa não funciona. Se a relação também não estiver boa com a parceira, a coisa não flui, porque essa parte do desejo, esse estímulo acaba não acontecendo. Então, mesmo você tomando a droga, ela não vai funcionar. Então, estamos falando aqui de uma possibilidade que é a dependência psicológica. Há efeitos colaterais dessas medicações? Outros efeitos, vou chamar assim? Depende, assim, a adaptação. Se você toma, às vezes, um Viagra, não se dá bem, com Cialis você se dá bem, às vezes com Levitra, com Eleva, essas drogas todas. O não se dar bem é não alcançar o objetivo não, ou é o quê? Falo em função de... Os efeitos colaterais rubor, mais importantes de uma primeiro é cefaleia, corpo, dor de cabeça, em torno de 10 a 12% dos pacientes têm dor de cabeça importante que impede a sexualidade. O outro é ficar muito vermelho, a cara fica muito vermelha, então você brinca. O cara está com a cara vermelha, tomou um Viagra. Que tomou Viagra. Tem as situações. Depois entope o nariz, dá muita rinite, é outro efeito colateral. É às vezes dispepsia, dá azia, essas coisas, o cara fica preocupado. Então, quando é uma pessoa mais velha, às vezes ele toma um Viagra, começa a ter azia, acha que está infartando, algumas situações dessas, que é um efeito colateral do remédio. E, assim, como o Viagra foi desenvolvido para coronária, normalmente ele não vai infartar a pessoa, a não ser que seja usado junto com nitrato, são essas substâncias para coronária, monocordil, isordil. Ele pode potencializar a ação dele, dar uma hipotensão e ele tem algum problema. Mas fora disso não tem contraindicação hoje. Agora, a contraindicação ou o efeito colateral no sentido mais psicológico é justamente essa corrida do jovem em busca de melhor performance, porque é ontológica essa busca do homem para ser viril, né? E fazer uma prole grande, etc. Isso já está inserido, como é que eu diria, na cultura e, de certa forma, nós somos aquele homem da idade da pedra ainda, né? Embora a gente escolha hoje ter um filho, 2 filhos ou não ter filhos. Hoje a virilidade, né, não é tão reprodutiva. Não assim, é reprodutiva. Né? Mas isso fica na mente, né, das pessoas de uma forma incrustada ali mesmo. E há essa busca, né? Porque fica parecendo esquisito, porque se é jovem, o corpo está ótimo, a menina ou a mulher não está solicitando tanto desempenho assim. Por que esse medo do desempenho? Porque essa ansiedade em relação ao desempenho, se o desempenho normal dele, comum dele, já é bom, né? E aí ele procura, e isso eu tenho visto hoje, que tem chegado muito ao consultório, é problemático o vício ou os hábitos de sites pornográficos, onde está em excesso. Antigamente, para buscar essa fantasia, inclusive para aumentar esse desejo, tinha-se revista, né, de mulheres nuas e se utilizava muito da fantasia. Hoje, o pessoal, não vou chamar só a meninada, não, tem um pessoal aí de 40 e 50 anos também, né? E que, vendo esse site pornográfico, a performance que se apresenta ali, que não é real, né? Ele vai considerando aquilo como sendo real e fica pensando que a mulher tem aquela expectativa em relação a ele. Então, isso é que eu acho que está muito ruim. Está muito ruim mesmo. Então, e eu buscar o Viagra para resolver isso é complicado. Então, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho também do ponto de vista das mulheres e esclarecer se há
problema nesse uso recreativo dessas medicações para disfunção erétil. A gente volta já.